Olá, nós estamos aqui com o nosso aluno Davi, nosso ex-aluno, né? Que já terminou o Colégio Caminhos e Colinas. E nós temos uma notícia muito boa, porque o Davi foi aprovado. Davi, fala um pouquinho da sua aprovação. Olá, tudo bom? Meu nome é Davi Miguel e eu fui aprovado em 3 faculdades, uma delas pública, então foi a Estadual do Paraná, a ISPM e na Belas Artes. Então, eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou o presidente da mantenedora do Colégio Caminhos e Colinas, sou o professor Roberto Eda. Então, nós estamos muito contentes porque vários dos nossos alunos eles estão conseguindo entrar em faculdades boas, né? Então, Davi, conta um pouquinho para nós, né? Imagino que você esteja muito contente, né? Teus pais estão contentes? Nossa, meus pais ficaram felizes da vida, né? Eu fui aprovado 2 vezes na ISPM, aí foi a primeira vez quando eu fui aprovado, foi uma festa. Na segunda vez, todo mundo comemorou. Quando mostrei no resultado do SISU para os meus pais, eles falaram, não, você vai, não sei o quê. Eles ficaram muito felizes, muito orgulhosos com essa aprovação e foi isso. Ficaram muito felizes mesmo. Nossa, e nós também estamos muito contentes. Eu queria, talvez você podia dizer um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, né? Assim, o Colégio Caminhos e Colinas contribuiu assim para esses resultados que você teve? Sim, contribuiu muito. Eu cheguei aqui no segundo ano do ensino médio, né, pós-pandemia, né, então as coisas com relação à pandemia estavam se ajeitando. Ainda então eu vim da escola pública, eu não tive um primeiro ano legal. E logo de cara, quando eu cheguei aqui no colégio, eu falei assim, não, aqui é um lugar diferente. Né? Aqui tem um ar, digamos assim, totalmente diferente da minha antiga escola. Né? Então eu percebi, por exemplo, por conta das matérias, frentes e etc. E isso me ajudou muito no meu desempenho, no meu avanço, nos simulados, nas provas, em redação e etc. A gente fica muito contente porque os professores do colégio se dedicam muito e todos eles estão muito felizes. Assim, a gente vai ouvindo essas notícias e vendo que a dedicação no dia a dia, né, deu frutos, deu resultado. Então, isso que você contou, Davi, né, da coisa que você sentiu diferente, né? O que foi assim esse apoio em relação à redação, aos simulados? Bom, redação, o professor Harris fazia que a gente fizesse uma redação por semana. Então era redação, 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 redação. Simulados, a gente fazia vários simulados no ano, né? Isso ajudou muito na questão de você se preparar para o dia da prova, né? Fazer assim, nossa, tal dia da prova eu tenho que acordar cedo, porque se eu não acordar cedo, eu vou chegar na prova e vou fazer uma prova ruim, mal feita. Né? E aqui no colégio as notas de simulados elas ajudam bastante na nossa média trimestral. Então a gente percebe o quão importante acaba querendo não sendo fazer isso. Isso ajudou assim a gente muito, né, a entender o que a gente queria, o que a gente estava errando e por aí vai. Você tem ideia assim, de quantas redações você fez enquanto você esteve no colégio, apesar de você ter entrado só no segundo ano da segunda série do ensino médio? Olha, eu devo ter feito por volta de umas 80, 70, 80 redações, tanto no segundo quanto no terceiro ano do ensino médio. E você foi notando que o seu desempenho nessas redações foi melhorando? Sim, sim. Eu lembro que a primeira redação que eu fiz, eu tenho ela guardada até hoje. Em casa eu tirei 400 pontos, né? Que querendo ou não é uma nota que, para a média de uma pessoa que começou agora, que começou naquela época, na verdade, é relativamente alta em comparação com outras pessoas, né? Quando você compara com outras pessoas. E aí eu fui aumentando de 400, eu pulei para 620, 680, e aí no terceiro ano eu pulei a fase dos 700, então eu já passei para os 800, e eu tô cada vez aumentando mais a minha nota. Muito bom. E assim, você tem ideia assim de quantos simulados você fez? Tenho porque eu lembro que eu fazia essa conta todo ano, porque eu percebi que de um ano para o outro aumentou, né? No segundo ano do ensino médio que eu fiquei aqui, foram 5 simulados do Enem e 3 da FUVEST, e no terceiro ano foram 5 simulados do Enem, né? Cada um com 2 dias, e 4 simulados da FUVEST, mais alguns simulados da segunda fase da FUVEST. Então aí eu devo ter feito uns 10, 12, 15. A gente fez vários simulados, fora as outras provas que a gente fazia e etc. E hoje, passado esse tempo, né, você já tem bastante estrutura de estudo, né, já está acostumado com essas provas longas. Mas a primeira vez que você fez um simulado, que são mais de 5 horas, né, você achou assim, o que você sentiu? Eu fiquei meio desesperado porque eu não estava
nunca tinha feito uma prova que durasse tanto tempo, né? Então, o máximo de prova que eu fiz, sei lá, foi 2 horas fazendo determinada prova na minha antiga escola. Nunca uma prova com 90 questões que era totalmente estruturada, que seguia das primeiras 45 questões uma área do conhecimento, das outras 45 questões uma área do conhecimento, mais uma redação. Então isso foi uma coisa para mim entender o que eu precisava fazer, né, qual que era a ordem, como que eu podia entender mais a prova, conhecer mais a prova. Isso fez total diferença no meu Enem, por exemplo. E apesar desse seu desespero inicial, né, houve algum incentivo de alguns professores assim que te ajudaram a se manter depois, a vencer essa primeira aflição inicial? Sim, sim. O Harrison, ele é um professor maravilhoso que me ajudou a trilhar, digamos assim, a seguir no meu próprio caminho, né? Então eu falei, nossa, vou fazer o vestibular como treineiro da ESPM. Ele foi lá e super me apoiou. E por aí vai, né? Então a escola me ajudou muito a continuar seguindo o meu caminho, porque se eu tinha um sonho, eu queria persistir nesse sonho e etc. Excelente. Então, você podia explicar um pouquinho melhor que o professor Harrison, no fundo, ele era o professor encarregado de classe da sua turma. Uhum. Você podia explicar um pouquinho mais o que é essa figura do professor encarregado de classe? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Uhum. Bom, o professor encarregado de classe, que é o PEC, como a gente chama aqui no colégio, ele é o professor coordenador em outras escolas, basicamente. Ele vai cuidar dos alunos, da relação com os alunos com os pais, da relação com os alunos com os professores, vai cuidar, querendo ou não, de como os professores estão agindo, trabalhando com a nossa turma, né? O quão a gente, aluno, está evoluindo com relação às nossas notas, se a gente está bem, se a gente está ruim, o que está acontecendo. Então o PEC ele é uma figura muito importante na turma, porque ele tem que observar muito sobre tudo que está acontecendo. Então ele vai fazendo um englobado de tudo, ele tem que observar muito sobre tudo que a gente está fazendo, o que está acontecendo na turma, e é isso. Você acha que o fato do colégio ele ser muito exigente, você ter muitas provas, fez com que surgisse algum clima de competição entre os seus colegas? Ou como é que era o clima da sala, assim? A turma da sala, ela era fantástico, né? Todo mundo, por mais que tivesse às vezes alguma intriguinha ou outra, coisa que é normal, querendo ou não, no ensino médio, na vida, na verdade a turma era muito unida, né? A gente falava, nós vamos fazer tal coisa, vamos se juntar para estudar antes da prova de tal matéria. A gente vai lá e o Léo Sugai, por exemplo, vocês vão conhecer o Léo Sugai daqui a pouco, mais pra frente, porque o Léo ele era top em ajudar outros alunos e a gente se juntava, estudava, fazia determinada coisa. Então, por exemplo, os trotes que a nossa turma fazia, as festas de comemoração, de encerramento de semestre e por aí vai. Então isso ajudou muito para que a gente seguisse em frente, né? Porque querendo ou não, ensino médio, principalmente no terceiro ano, não é fácil, você tem uma série de incertezas sobre o seu futuro, porque depois que você acaba a escola, você é um adulto de fato, né? Então o colégio ajudou muito isso, a gente a conseguir enfrentar isso de uma maneira mais tranquila. Ou seja, além do estudo, da capacidade que você adquiriu, os conhecimentos, você também leva amizades aqui do colégio? Sim. Levo várias amizades, né? Converso com a maioria das pessoas da minha turma. Vejo, por mais que às vezes eu não converso de fato, sigo, acompanho nas redes sociais, sei o que está acontecendo, por exemplo, na vida do outro e etc. Além assim, do estudo, da amizade, né? O colégio ele proporciona para você alguma orientação assim, em relação a você construir um projeto de vida, né? Sim. Né? A gente tem as apostilas de projeto de vida, a cada trimestre, né? A cada vez que trocava, lidava com um assunto diferente, né? Então teve uma apostila que falou em específico sobre amizade, a questão de como você constrói a amizade, como você pode melhorar, por exemplo, você mesmo, né? E dentro das apostilas tem várias questões, e essas questões, elas fazem você levantar coisas que você nunca tinha pensado, né? Então, por exemplo, teve uma questão que eu lembro que, se eu não me engano, foi numa apostila do 2º ano do ensino médio de 2022. Era sobre qual que era a tua memória mais antiga, né? E eu falei, nossa, busquei na minha memória qual que era a minha memória mais antiga, que era de uma festa de 2 anos que eu fiz do Shrek. Então isso é uma coisa que é muito legal isso.
Essas coisas que você foi aproveitando aqui, você acha que elas também foram importantes quando você estava na escola? Uhum. Você acha que de alguma forma elas também vão ser importantes no seu futuro? Sim, sim, com certeza, né? O que eu aprendi aqui eu vou levar pro resto da minha vida e eu vou, de repente, tentar ajudar outras pessoas com outras coisas e por aí vai. Isso que você acabou de dizer, né? Você sempre foi um bom aluno, né? Dei aula para você. Uhum. Mas esses 2 anos que você entrou aqui, você se sentiu assim estimulado? Você tem vontade assim agora de ajudar mais pessoas? Sim, 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 né? No caso, eu fui no ano de 2023, eu fui monitor de 6 alunos, né? Alguns conseguiram trilhar um bom caminho, querendo ou não, com relação ao avanço de notas e etc. Porém, eu tenho certeza que o fato de eu ter sido monitor aqui me fez ajudar ainda mais outras pessoas. E essa monitoria que você fazia, ela atrapalhou os seus estudos? Não, não. No caso, era eu que me organizava, então eu sabia, não, tal dia eu tenho que estudar e tal dia eu vou ficar aqui até mais tarde para ajudar outros alunos, né? Então normalmente eu ficava aqui no horário depois do meu almoço e depois voltava para casa e seguia com estudos. E você acha que desses alunos que você ajudou, eles se sentiram mais agradecidos ou você tem mais agradecimento por ter podido ajudar eles? Eu acho que os dois, né? Então, que ainda não eu ajudei eles com relação aos estudos e também porque é uma coisa que você precisa aprender a estudar para passar para outras pessoas, né? Então, eu lembro que eu falava muito sobre tomar cuidado com recuperação e por aí vai. Ora, assim, aproveitando que você está aqui, né? Eu não sei se você tem essa resposta, mas Uhum. se você pudesse, assim, ter para os alunos que ainda estão no colégio, né? Eles vêm, entende, a sua trajetória. Você tem algum conselho, alguma dica para eles? Olha, eu vou falar bem verdade para vocês. Se vocês têm simulado, corrijam esses simulados, né? Não deixem para depois, não deixem para a última hora. Estudem de fato, então peguem o livro de vocês, façam X questões por dia, porque isso no futuro, lá no final, vai fazer total diferença, né? E também tem uma ótima organização com relação aos estudos e à tua própria vida pessoal, porque se você não estuda, você vai ficar totalmente bananado, por exemplo, você não vai ter uma boa organização e vai atrapalhar em outras áreas da sua vida. Então, às vezes você está podendo sair, só que você não estudou antes, aí você vai ter que ficar em casa para estudar. E aí você não vai poder aproveitar a vida que você pode ter. Eu sei que tem vários jovens aqui da região, né? Que eles muitas vezes não pensam assim que eles podem entrar numa universidade. Tem gente que não pensa em fazer faculdade. Tem gente que pensa assim que é uma coisa impossível entrar numa faculdade boa, né? Então, em relação a isso, você pode dizer alguma coisa para eles? Bom, tudo é possível, né? Por mais que às vezes você não consiga de cara, né? O legal é tentar de fato que você entre na faculdade direto do 3º ano, por exemplo, porém tudo é possível nessa vida. Então tentar fazer com que aquilo com que aquilo funcione, digamos assim. Então nunca desistir dos seus sonhos, ver que tudo que você está fazendo é possível sim realizar. E também uma coisa que eu não sei se você vai conseguir dizer, mas acho que sim, você tem pais muito bons, então você teria alguma dica assim para os pais dos alunos que estão aqui, que estão se esforçando, ralando, né? Alguma dica, como é que eles poderiam, como pais, né, apoiar os seus filhos aqui no Colégio Caminhos Colinas? Bom, no caso, entendendo o lado do filho, querendo ou não. Então, por exemplo, se o filho está estudando, deixa o filho estudar, querendo ou não. Se o filho está fazendo lição de casa, ajuda, tenta ver, nossa, filho, precisa de ajuda? Porque às vezes o aluno ele não consegue falar assim, nossa, eu tô com dúvida aqui, porém meus pais eles não conseguem. Porém, às vezes, se o pai tá vendo que o filho tá com dificuldade, o pai pode falar assim pro PEC, nossa, meu filho tá com dificuldade em tal matéria, tá com dificuldade em tal coisa, pro PEC alertar outros professores, para os professores ficarem em alerta, por exemplo, com os próprios alunos. Isso, na minha visão, é uma coisa muito importante e também de conversar com seus filhos, né? Entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, às vezes o aluno não fica com uma nota azul, por exemplo. Entender o que está acontecendo. Por que o aluno não tirou 6, por exemplo, uma nota acima de 6, que é a média aqui no colégio. E conversar com eles, né? Entender o lado dos filhos, por exemplo. Excelente. Então, pelo que você foi comentando, né, eu entendi também que é muito importante o aluno também buscar esse diálogo com os pais, os professores, é isso? Sim, sim.
No caso, tirar as dúvidas, falar assim, pai, mãe, tô com dificuldade em tal matéria, com o que eu preciso fazer? Às vezes o seu pai e sua mãe não vai saber fazer, não vai saber responder aquilo, porque às vezes eles nem tiveram isso na escola. Mas, de repente, os pais, eles têm as ferramentas necessárias para te ajudar. Então, de repente, procurar ajuda de algum professor, de algum PEC, para conseguir te auxiliar nessas matérias. Muito obrigado. Então, eu tenho mais uma pergunta. Desses 2 anos que você teve aqui, então você estudou somente com meninos na sala. Uhum. Você acha que isso de alguma forma prejudicou ou ajudou? Você tem algum comentário em relação a essa separação dos meninos e das meninas na sala de aula? Bom, eu já conhecia o CEAP, né? Já estudava no CEAP, então para mim foi uma transição tranquila. Eu não vou falar que, nossa, senti diferenças, que não senti diferença, eu senti diferença, né? Não é eu acho que é impossível uma pessoa que estudava antes numa escola mista e depois ir para uma escola que é separado, não sentir. Mas a turma era muito tranquila. Então, às vezes, é aquilo que muitas pessoas da minha própria turma falavam. Às vezes, as brincadeiras, elas são diferentes, porém, elas são diferentes no nível ok, né? Então, claro, né, a gente tem, menino e menina tem níveis de maturidade diferentes. Isso, querendo ou não, acaba auxiliando no nosso desenvolvimento como adolescentes, como pessoas. O fato de você estudar na sala de aula somente com meninos, você acha que isso de alguma forma prejudicou o teu relacionamento com pessoas de outro sexo? Não. No caso, não prejudicou. Não prejudicou. Não, fora aqui, trazendo suas irmãs, sua mãe ou amigas que você tem, tudo são tranquilos. Tranquilo. De alguma forma, você acha assim que também teve alguma coisa no colégio que ajudou, por exemplo, entende? Assim, a sua projeção profissional para o mundo do trabalho? Você leva alguma coisa assim de experiência daqui? Sim. No caso, os passeios, né? Não fora o Hop Hari, que é um passeio totalmente para diversão, que você se joga para se divertir. Tem a Feira de Profissões da USP, eu fui 2 vezes, no 2º e no 3º ano, e foi lá que eu tive certeza que eu queria fazer administração e marketing, né? Porque eu conversei com outras pessoas, vi como é que era a faculdade, como é que funciona uma instituição de ensino, e eu falei, nossa, legal, quero seguir nisso. E é isso. Muito bem, a gente está acabando aqui, então você gostaria de dar algum recado final? Olha, estudem, né? Isso é meio óbvio, mas assim, sem o estudo vocês, querendo ou não vão conseguir ir muito longe, né? Hoje em dia, sem o estudo, nada dá certo. E assim, se você tem alguma matéria para estudar, estuda. Não fica somente no celular, porque isso vai te prejudicar. Por exemplo, TikTok, redes sociais, então tenha o tempo para as redes sociais, para você aproveitar os seus colegas e etc. E um tempo para estudar, se dediquem, né? E quando está com dúvida, tira a dúvida. O professor está lá para isso, né? Então, de repente, procura o PEC, procura algum colega que possa te auxiliar. Olha, eu gostaria de agradecer o Davi, né, que veio até aqui. Ele é sempre bem-vindo, todos os nossos antigos alunos são bem-vindos, né? Eu gostaria de agradecer pela dedicação deles. Na hora que ele mostrar para os pais, eu gostaria que mandar o nosso agradecimento para vocês que apoiaram todo o estudo do Davi, educaram ele. Nós colaboramos com esse trabalho, entende? Que vocês fizeram tão bem, com essa alegria, né, que vocês receberam da Davi na vida, né, que Deus enviou para vocês. Nós ficamos muito contentes de ter compartilhado uma parte da vida dele aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Colégio Caminhos e Colinas.